Acentuação gráfica, aula 2. Regras de acentuação. Vamos expor as regras de acentuação. Porém, o mais importante na acentuação gráfica é você identificar a sílaba tônica e ver qual regra eu vou aplicar para ver se aquela sílaba tônica é acentuada ou não. Por exemplo, se a palavra for monossílaba tônica, eu vou olhar para a regra das monossílabas tônicas. É a regra que vai me dizer. Se uma palavra for a segunda vogal de um hiato, tá? A segunda vogal I ou U de um hiato, a sílaba tônica cair ali em cima, eu vou olhar a regra dos hiatos para ver se aquela sílaba, se aquela vogal será acentuada. Conferindo que não é um hiato a sílaba tônica, que não é um monossílabo, aí eu vou verificar se a palavra é oxítona. Caso eu precise, eu vou consultar a regra das oxítonas. Se uma palavra for paroxítona, eu vou consultar a regra das paroxítonas para ver se a palavra é acentuada. E as proparoxítonas, a mesma coisa. Se uma palavra é proparoxítona, ela está ali. Eu vou consultar a regra para ver se ela é acentuada. Nem precisa consultar, porque já sabemos que toda proparoxítona leva acento. Então, de cara, eu já acentuo. Então, é isso. O mais importante é isso. É você saber identificar a sílaba tônica, saiba identificar a sílaba tônica e saiba qual regra usar. A regra, ela vai te indicar se aquela palavra ali é ou não é acentuada. Então, vamos lá. Temos aqui, primeiro, a acentuação das palavras monossílabas tônicas, tá? Eu acentuo todas as palavras monossílabas tônicas terminadas com A, seguidas ou não de S, E, seguidas ou não de S, O, seguidas ou não de S, ou terminadas em ditongos abertos tônicos. Os exemplos estão aqui ao lado, tá? É só vocês conferirem aí com calma, tá? Por exemplo, terminadas em O, nó, dó, pois, só, nós, terminadas nos 3 ditongos aqui, ó, ei, oi, el, seguidas ou não de S, né? É o ditongo aberto, né? Ditongo aberto é aquele ditongo que tem a pronúncia bem aguda. Dóis, céu, vel, móis, sóis, méis, enfim. É só consultar direitinho a regra. A regra vai te dizer se aquele monossílabo tônico é ou não é acentuado. Tá? Por exemplo, a palavra mar é um monossílabo tônico, mar, mas não será acentuada, porque não tem as seguintes terminações. Tomem cuidado para não confundir a regra dos monossílabos tônicos com a regra das oxítonas. Nunca uma palavra monossílaba tônica, né, será acentuada pela regra das oxítonas. Regra número 2. Acentuação dos hiatos. A regra dos hiatos é fácil. Se a segunda vogal for tônica, se ela for a letra I ou a letra U, ela será acentuada. A vogal I ou U, né, elas serão acentuadas. I ou U. A regra é fácil, complica um pouco as exceções. Temos algumas exceções. Essa vogal I e essa vogal U tônicas não serão acentuadas em 3 casos. Quando forem seguidas, caso 1, quando forem seguidas de L, M, N, R ou Z na mesma sílaba, como nas palavras juiz, ruim, cair e ruir, não serão acentuadas se forem seguidas de NH, como, por exemplo, rainha. E, terceiro caso, não serão acentuadas essas vogais I ou U quando elas são antecedidas por um ditongo, como em feiura, reiunas, baiuca e boiunas. Palavras bem complicadas aí, né?
Ryu, né, o fuzil, né? O fuzil é aquela espingarda. Baiuca é o bodega, o botequim, né? Boiunas, o boiuna é a cobra sucuri. Então, a regra dos hiatos é fácil, né? Complica um pouquinho nas exceções, tá? A regra diz que a segunda vogal I ou U será acentuada, se for tônica, tá? Segunda vogal do hiato, e tranquilo. Ela não recebe esse acento se for seguida das letras L, M, N, R ou Z na mesma sílaba, for seguida do NH, ou for antecedida por um ditongo. Outra coisa importante, né? As vogais dobradas na língua, né? Elas perderam o acento circunflexo na primeira vogal. Exemplo, voo, que eu não marquei aqui, né? Perdoo, leem, creem, vêm, deem, enjoo, entre outros. Então, vamos para a regra número 3, a regra das oxítonas. Olhei para uma palavra, sei a pronúncia dela, achei a sílaba tônica. A sílaba tônica não cai, a palavra não é monossílaba. A sílaba tônica não cai sobre a segunda vogal do hiato, sendo I ou U, eu vou olhar a regra das oxítonas. A regra das oxítonas, né, diz o seguinte: acentua as palavras oxítonas terminadas em A, seguidas ou não de S. Sofá, cajá, marajá, babá, babás, sofás, terminadas em S, seguidas ou não de S. Café, você, crochê, mané, vocês. Terminadas em O, seguidos ou não de S. Avô, avó, dominó, dominós, paletó, paletós, entre outras. Terminadas em EM, alguém, ninguém, refém, também. Terminadas em ENS, armazéns, reféns, parabéns, entre outras. Acentuo a oxítona também terminadas em ditongos abertos, tônicos, ei, oi, el, seguidos ou não de S. Papéis, anéis, anzóis, faróis, escarcel, chapéu. Uma coisa muito importante, esses ditongos sempre eram acentuados. Agora, serão acentuados apenas quando forem oxítonos, ou seja, quando estiverem localizados na última sílaba da palavra. Regra das paroxítonas. Acentua as palavras paroxítonas terminadas em L, hábil, fácil, tátil, N, próton, pólen, hífen, R, açúcar, ímpar, caráter, PS, bíceps, tríceps, fórceps, em X, tórax, fênix, ônix, em US, vírus, bônus, ônus, em I, seguidos ou não de S, júri, júris, tênis, lápis, em OM ou ONS, iandon, íons, em ou uns, álbum, álbuns, fórum, fóruns. Pensando bem, eu vou acentuar toda a paroxítona, tá? Toda a paroxítona, menos aquelas que têm a terminação das oxítonas, ou seja, eu vou acentuar todas as paroxítonas, menos aquelas que terminam com A, E, O, seguidas ou não de S, EM ou ENS, em ou ens. Então, acentuo toda a paroxítona, menos as que terminam com A, E, O, em ou ens, tá? E esse A, E, O, seguidas ou não de S. Pronto. Acentuo ainda, tá? As paroxítonas terminadas em AN. Mas não termina em A, professor. Não termina em A, termina em AN. Acentuo toda a paroxítona terminada em ãos. Também, como órfão, órfãos, imã, órgãos.
Acentuo toda a paroxítona terminada em ditongos orais. Na verdade, eu acentuo todas as paroxítonas terminadas em ditongo, como jóquei, túneis, fáceis, hábeis, várzea, óleo e água. Professor, mas o senhor não falou agora há pouco, vamos pegar aqui a palavra água, que eu acentuo toda a paroxítona, menos as que terminam em A seguidas de S? Na verdade, tá? Essa palavra paroxítona, ela não termina em A, ela termina na acentuação gráfica, no campo da acentuação gráfica, ela termina em ditongo. É muito diferente terminar com A, tá? Do que terminar em ditongo. A gente considera que aqui, em palavras como água, em várzea, ela não termina com A, ela termina em ditongo. Em óleo, não termina com O, termina em ditongo. Em fáceis, né? Aí tudo bem, ainda vai. Mas tem que tomar cuidado com isso aí. Vamos, então, à regra mais fácil, que é a regra de acentuação das palavras proparoxítonas. Achei a sílaba tônica, vi que ela é a última, penúltima, que ela é a antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. Toda proparoxítona é acentuada, sem problema. Lâmpada, plácido, que é tranquilo, calmo. Ínfimos, que é insignificante, muito pequeno, né? Que não se dá importância. Trânsito e rústico. Os exemplos aí. Vamos agora. Então, vamos voltar aqui para o número 5. São 5 regras que dão conta de grande parte, da maior parte, da acentuação das palavras da língua portuguesa. Tá? Agora vamos à observação aqui, ó. O acento diferencial. Que é antigamente, né, havia muitas palavras com acento diferencial, como o próprio nome diz, para diferenciar, tá, com a classe gramatical dela, o que significava. Por exemplo, para, quando era verbo parar e quando era preposição. Pelo, quando era substantivo e quando era preposição, a fusão de preposição mais artigo. Todos esses acentos caíram e nós identificamos a função da palavra, o significado dela também, né, no contexto da frase. Somente 2 palavras, né, permaneceram aí com um acento diferencial. O pôde, pretérito perfeito do indicativo, diferenciando com o pode, o presente do indicativo. Né? O por é verbo, do por preposição. Os demais acentos caíram, tá? E as palavras só são entendidas e interpretadas no contexto. Então, essas aí são as 6 regras né, de acentuação que vimos aí. A 6 é mais uma observação, tá? Mas tem que ficar atento também.